Olá, a nossa conversa hoje vai fundo numa história que causou muita revolta. Aconteceu em janeiro de 2026, lá em Santa Catarina. Foi a morte extremamente violenta de um cachorro comunitário, o Orelha. Um caso que envolveu 4 adolescentes e a comoção foi, assim, imediata, gigantesca. Sim, foi um caso que mobilizou muita gente. E para a gente entender o que tem por trás dessa onda de indignação, vamos analisar 2 materiais. Um é um posicionamento bem crítico feito com o educador José Roberto, do canal Cidadão Alerta. E o outro é uma análise mais detalhada do próprio José Roberto. A nossa missão aqui não é só recontar o caso, sabe? É ir além. É entender como um ato de crueldade, que é inegável, está sendo usado, segundo essas fontes, para alimentar um debate muito maior. Um debate sobre a legislação para jovens, o papel da mídia. Exato. E sobre o que eles chamam de um ataque direto a um pilar legal do Brasil, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. E a tensão central que esses documentos colocam na mesa é muito clara, né? De um lado você tem a dor, a raiva, a indignação que é totalmente legítima pela crueldade contra o animal. Isso, assim, ninguém discute. Claro. Do outro, o que as fontes descrevem como uma instrumentalização da dor. A ideia de que essa comoção toda está sendo, de certa forma, capturada e usada para empurrar uma agenda específica. Uma agenda punitivista. Exato. Uma agenda que, no fim das contas, busca enfraquecer os direitos de crianças e adolescentes. Direitos que são garantidos pela Constituição. É basicamente o choque entre a emoção do momento e a complexidade da lei. A reação foi instantânea. Mas o ponto em que as nossas fontes focam não é nem o ato em si, mas a reação da mídia. Eles citam especificamente a cobertura da Rede Band, rádio e TV. E a crítica é que a emissora bateu muito na tecla de por que as autoridades estavam protegendo a identidade dos jovens. E esse é o primeiro grande ponto de conflito. As fontes argumentam que a cobertura da Band deu a entender que essa proteção era, sei lá, um sinal de leniência. De omissão. Isso, de omissão, quase como se as autoridades estivessem passando a mão na cabeça dos adolescentes. E não estavam. Quer dizer, do ponto de vista de quem está indignado, essa é a primeira impressão, não é? Por que esconder o rosto de quem cometeu um ato tão brutal? Legado. É uma obrigação. Ah, é uma obrigação legal. Exato. Está no Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.069 de 1990, e tem raízes na própria Constituição de 88. O argumento central é que o objetivo é responsabilizar sem destruir. Responsabilizar sem destruir. O que isso quer dizer na prática? Porque para muita gente isso pode soar como eufemismo para impunidade. E essa é a grande questão. É uma diferença brutal na filosofia da justiça. No sistema adulto, a lógica é a punição. É a cela, o isolamento, a perda de direitos. O ECA, segundo as fontes, tem outra proposta. Que seria? A ideia é evitar a estigmatização para sempre. Pensa bem, um adolescente que tem a foto exposta em rede nacional por um ato infracional grave. Ele carrega essa marca para o resto da vida. Isso torna a ressocialização quase impossível, entende? A aposta do Estatuto é na medida socioeducativa. E o que seria uma medida socioeducativa nesse caso? Para ser bem concreta, não é só uma bronca e mandar para casa, imagino. Longe disso. Poderia ser, por exemplo, um regime de semiliberdade. O jovem dorme numa unidade específica, mas durante o dia é obrigado a ir para a escola, fazer cursos, ou até uma internação, que é a medida mais severa. Certo. Mas o ponto-chave é o que vem junto. É acompanhamento psicológico obrigatório, terapia familiar, atividades restaurativas, talvez até mesmo prestar serviço comunitário num abrigo de animais, para confrontar diretamente o ato que cometeu. A ideia não é passar a mão na cabeça, como se diz, mas forçar uma responsabilização que educa, que tenta reconstruir em vez de simplesmente trancar e esquecer, que é o que as fontes dizem que o nosso sistema prisional adulto, que é reconhecidamente falido, faz. Entendi. A lógica é que a exposição e o linchamento virtual fecham todas as portas para uma possível recuperação. E é aí que a análise dá uma virada bem provocadora, né? Bem provocadora. As fontes acusam que essa comoção toda não é tão pura quanto parece.
Eles usam um termo forte: oportunistas da indignação seletiva. A ideia é que a raiva é real, mas ela é direcionada de uma forma muito específica, quase como uma arma. Exatamente. É como se as fontes dissessem: ok, todo mundo ficou chocado com o cachorro. É justo. Mas por que esse mesmo nível de choque, essa mesma mobilização na internet, não aparece quando uma criança é abusada dentro de casa em Santa Catarina? Ou quando um jovem negro é assassinado na periferia. E isso, a acusação é que essa indignação funciona como um holofote que só acende para certos problemas e convenientemente ignora outros. Mas uma coisa não anula a outra ou anula? A dor pela morte do cachorro é real. O que as fontes propõem? Que as pessoas ignorem essa crueldade em nome de um debate legal mais amplo? Isso parece um pedido difícil de se fazer. É um ponto excelente, e as fontes tentam navegar essa complexidade. Elas não pedem para ignorar a dor. Pelo contrário, elas validam a dor. O argumento é outro. Vamos usar essa energia, essa indignação, de forma produtiva. Em vez de só pedir punição? Exato. Em vez de canalizar tudo para um grito por vingança contra os adolescentes, pedindo a redução da maioridade penal, que tal direcionar parte dessa força para cobrar as autoridades sobre as causas? A crítica não é à dor, mas ao que eles chamam de sequestro da dor para fins políticos. O que se vê, segundo eles, não é um clamor por justiça, mas por vingança travestida de moralidade. E para sustentar essa tese da hipocrisia, eles trazem dados, certo? Sim, e são dados pesados. A análise aponta que o Brasil registra centenas de milhares de notificações de violência contra crianças e adolescentes todo ano. E focando em Santa Catarina, o estado do caso, os números são alarmantes. Sério? É um dos estados com índices mais elevados de maus-tratos e violência sexual contra menores. Então a pergunta que os documentos deixam no ar é: onde estavam esses justiceiros da internet quando tudo isso acontecia? Entendi. A tese é que a violência contra animal choca porque é pública, é visível. Enquanto as outras violências, que são muitas vezes domésticas, silenciosas, não geram o mesmo tipo de engajamento. E se a discussão já estava quente na mídia, as fontes mostram que ela pegou fogo de vez quando a política entrou em campo. E entrou com os dois pés na porta, né? Sim, com certeza. A declaração do governador Jorginho Melo, que os documentos não poupam palavras para criticar, eles chegam a chamar de a manifestação mais nojenta e politicamente irresponsável. É uma acusação bem direta. É bem direta. A acusação central é que o governador teria, em suas declarações, jogado a responsabilidade pelo caso no colo do governo federal. Ah, entendi a manobra. Pois é. A crítica, segundo as fontes, foi direcionada ao presidente Lula, por ele ser um defensor do ECA e se posicionar contra a redução da maioridade penal. Ou seja, uma forma de desviar a responsabilidade local e transformar o caso numa arma na disputa política nacional. E a análise das fontes sobre essa fala é implacável. Eles usam 3 palavras: grave, desonesta e perigosa. Por quê cada uma delas? Bom, grave porque ataca o ECA, que eles consideram um marco civilizatório, um consenso social construído ao longo de décadas. Desonesta porque, como a gente viu, ignora completamente os dados de violência estrutural dentro do próprio estado de Santa Catarina. Certo. Como se o problema tivesse nascido ali, com aquele caso específico. E perigosa porque, na visão deles, a fala do governador estimula o ódio contra adolescentes e legitima a ideia de que a solução para problemas complexos é simplesmente mais repressão. É transformar isso numa política pública. E é aqui que a investigação das fontes traz um elemento que, para mim, foi o mais chocante de tudo. Eles contrapõem o barulho do governador sobre esse caso ao silêncio dele sobre outro problema gravíssimo em Santa Catarina. Sim. E um problema documentado por pesquisas acadêmicas, os textos que analisamos apontam para a forte e crescente presença de células de grupos neonazistas e de ódio no estado. Nossa! Especialmente na região do Vale do Itajaí, em cidades como Blumenau, são dezenas de núcleos mapeados. E o ponto das fontes é: enquanto se faz um escândalo com os adolescentes, existe um silêncio muito conveniente sobre esses grupos organizados de adultos que pregam óbvio. Espera um pouco.
A conexão que as fontes fazem aqui é extremamente séria. Elas estão dizendo que existem grupos neonazistas organizados em Santa Catarina que, entre outras coisas, usam o sadismo contra animais como uma espécie de Ritual. iniciação? Exatamente essa é a denúncia. Uau! Não seria uma violência aleatória de moleques que não têm o que fazer. Segundo os textos, é uma prática incentivada. É um método. Eles descrevem um ecossistema online onde esses jovens são expostos a discursos de ódio contra negros, mulheres, a comunidade LGBTQIA+. E aí vem o desafio. E aí são desafiados a provar sua coragem ou fidelidade ao grupo através de atos de violência. Isso inclui desafios de automutilação e, como neste caso, crueldade extrema contra animais. O caso do Orelha, sob essa ótica, deixa de ser um ato isolado e passa a ser sintoma de um problema muito mais profundo e assustador. Eu confesso que, ao ler os dados gerais sobre Santa Catarina que os documentos trazem, eu fiquei chocada. Os números são de 2025. Foram 437 pessoas desaparecidas, o que dá uma média de 12 por dia. É um número absurdo. Mais de 54 mil casos de violência contra a mulher em só 9 meses, com 33 feminicídios. São números de uma zona de guerra. E a tese é que, ao focar nos adolescentes do caso Orelha, o discurso político desvia o olhar de tudo isso. Precisamente, e no tema específico da violência contra crianças, que está no centro do debate sobre o ECA, a situação é igualmente grave. A taxa de maus tratos em Santa Catarina, em 2024, era de 134,8 casos por 100 mil habitantes, uma das mais altas do país. Meu Deus! O argumento das fontes é que esses números pintam um quadro muito mais complexo e urgente, que não se resolve com discursos de ódio contra a juventude, mas sim com políticas públicas sérias que parecem estar em segundo plano. Ok, o cenário pintado é desolador. Críticas à mídia, à classe política. Mas as fontes não ficam só na denúncia, certo? Elas propõem um caminho. E a filosofia por trás dessa proposta é resumida numa frase de impacto, que é: não se combate violência com mais violência. Não se protege animais destruindo crianças. Essa frase sintetiza tudo. A ideia é que a solução não pode ser espelhar a violência do ato com a violência da punição. Isso só alimenta um ciclo. A proposta é quebrar esse ciclo. E como se faz isso? As propostas são concretas. A primeira, obviamente, é o fortalecimento do ECA, e não o contrário. Mas o que isso significa na prática, além de mais dinheiro? Significa, por exemplo, ampliar e qualificar de verdade as instituições socioeducativas. Não adianta só construir mais prédios. É preciso ter equipes multidisciplinares completas, sabe? Psicólogos, assistentes sociais. Isso. Psicólogos, assistentes sociais, pedagogos, terapeutas, em número suficiente para dar atenção individualizada a cada jovem. Significa investir em educação integral, em tempo integral, que não seja só para passar o tempo, mas que inclua de forma séria a discussão sobre saúde mental, sobre empatia, sobre respeito à vida, seja ela humana ou animal. E eles também falam em ir atrás dos adultos, dos verdadeiros responsáveis por esse ecossistema do ódio. Sim, esse é um ponto crucial. Duas propostas são centrais aqui. Primeiro, o combate sistemático e inteligente a esses grupos de ódio, tanto no mundo físico quanto no virtual. Que é onde tudo começa, muitas vezes. Exato. E segundo, e diretamente ligado a isso, a responsabilização firme dos adultos que aliciam e corrompem esses jovens. A pergunta que as fontes fazem é: por que a fúria da sociedade se volta toda para o adolescente que executou o ato e não para o adulto que talvez o tenha manipulado e ensinado a odiar por meses através de uma tela de computador? Faz todo sentido. É uma inversão completa do foco. Então a conclusão de toda essa análise é que defender o ECA não tem nada a ver com defender o crime. De forma alguma. A síntese é que defender o estatuto é defender a Constituição, é defender um projeto de sociedade que acredita na recuperação, é apostar num processo socioeducativo que, embora seja mais complexo, mais demorado, busca a reinserção e a prevenção. E a alternativa? A alternativa, segundo as fontes, é continuar alimentando um ciclo que elas descrevem como sendo de violência, hipocrisia, oportunismo e, no final das contas, nenhuma solução real.
Então, olhando para toda a nossa conversa, a gente começou com a morte trágica de um cachorro, um fato revoltante, mas a partir da análise desses documentos, a gente mergulhou numa discussão muito mais profunda sobre o papel da mídia, sobre o oportunismo político e, no fundo, sobre que tipo de justiça a gente quer para os nossos jovens no Brasil. E a tensão principal que as fontes expõem fica muito nítida no final. É o choque entre a comoção, que exige respostas imediatas, viscerais, e a razão ou a lei, que demandam processos estruturados, mais lentos, mais focados na recuperação e na segurança a longo prazo para toda a sociedade. É uma escolha difícil. A pergunta que fica é se a gente consegue, como sociedade, ter a maturidade de não deixar a primeira destruir a segunda. E para fechar, os materiais que analisamos deixam uma provocação no ar. Eles mostram essa conexão preocupante entre grupos de ódio que atuam online em Santa Catarina, o aliciamento de jovens e o incentivo a práticas sádicas contra animais. E isso deixa uma questão importante para refletir. Se o foco da sociedade e das autoridades permanecer apenas na punição dos adolescentes, não estaríamos ignorando os adultos e os ecossistemas digitais que podem ter criado as condições para essa violência, onde de fato reside a responsabilidade principal.